1 Samuel capítulo 9, versículo 3, diz assim: Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. E disse Quis a Saul, o seu filho: chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não as acharam. E depois passaram pela terra de Saalim, mas tampouco estavam ali. E então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Somente aí, fecha a tua Bíblia. Senhor meu Deus, aí está, Senhor, a tua palavra, Pai. Manifeste, ó Deus, a tua glória em revelação aos teus servos, à tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, nos alimente, porque a tua palavra é alimento, alimenta a nossa alma. Glória a Deus, amém. Então nós lemos aqui que um homem então perde as suas jumentas e pede para o seu filho procurá-las. O homem em questão era chamado Quis e seu filho era chamado Saul. A Bíblia diz que era um jovem muito belo. Diz que do tórax, do ombro para cima, em Israel não tinha outra beleza igual a Saul. E Saul pega um moço da fazenda do teu pai e vai atrás das jumentas perdidas. Eu podia até dar um tema nessa mensagem: caçadores de jumenta, missionária Eliane? Caçadores de jumenta. E saíram a caçar essas jumentas. Irmãos, nos dias de hoje, você pode não dar valor a uma jumenta ou um jumentinho, mas naquele tempo não é qualquer um que possuía jumenta, não. Tinha que ter naqueles tempos, para ter uma jumenta, presbítero, não era qualquer um, não. Nos dias de hoje a gente vê por aí que jumento, coitado, está abandonado pelas ruas, porque está dando muito custo-benefício para poder ter um jumento, João Paulo. Haja rapadura, não tem mais capim, está difícil. Isso é verdade, viu? Eu até ouvi uma reportagem aí num estado aí do Brasil, que os bichinhos estão sendo atropelados no meio da rua, que os donos estão abandonando nas pistas e está um terror. Mas nos tempos de Jesus, o jumento era muito valioso. Jesus mesmo gostava de subir no lombo de um jumento. E você que conhece a Bíblia sabe que o ápice da história de Jesus, a entrada triunfal de Jesus, foi em cima de um jumento em Jerusalém. Então este homem, ele sai a procurar jumentas perdidas do seu pai. Mas nós lemos aqui no versículo 4: passaram por regiões montanhosas de Efraim, não acharam. Passaram por outras cidades, não acharam. Terra de Salisa, Saalim, não acharam. Passaram pelas terras de Benjamim e não acharam nada. Pelo que o Espírito Santo me revelou para mim,
ele podia passar por toda a terra que nunca ia achar essa jumenta, pelo que o Espírito Santo de Deus me revelou. Saul ia procurar essa jumenta em toda a terra, mas não ia achar. Porque eu quero te dizer algo nessa noite. Essas jumentas que se perderam foi uma estratégia de Deus para encontrar alguém. Diga para o teu irmão: Deus, ele tem estratégia, e é para te encontrar. Essas jumentas extraviadas, foi o Senhor que fez elas se extraviar. Porque Deus sabe trabalhar, e Ele trabalha da maneira dEle, né? Então este homem procura daqui, procura dali, não acha. Mas então ele chega, fica sabendo em uma certa região que há um homem de Deus por ali. O profeta, que naquela época chamava-se vidente, era chamado de vidente, porque Deus revelava e revela ainda hoje ao seu profeta. E ele foi atrás do profeta para que o profeta mostrasse para ele onde é que estavam as jumentas perdidas do pai. A preocupação de Saul era jumentas. E o moço falava para ele: olha, Saul, vamos embora. Olha quanto nós andamos e procuramos, olha quanta cidade passamos e não encontramos essa jumenta. Não, pelo amor de Deus, se eu não voltar em casa com essa jumenta, o meu pai me deu uma incumbência, procurar as jumentas extraviadas. Vamos até a casa do profeta, né? E lá estava o profeta, que é o profeta que se deu o mesmo livro, né, que deu nome a este livro, aquele que todo mundo conhece, que a mãe dele entrou no templo e o pastor dela, o sacerdote, achou que ela estava bêbada de tanto orar. Você lembra dessa história? É a Ana mesmo, a irmã Ana. Esse vidente, esse profeta que eles encontraram, que iria ir na casa, é aquele por qual Ana orou, por qual Ana pediu a Deus. É a esposa do Eucana, que tinha por serva uma outra chamada Penina. Lembrou agora? Esse profeta é o profeta Samuel, que Deus deu para Ana do jeitinho que ela pediu. Você sabia que Deus agrada a você? Deus agradou Ana. Senhor, eu quero um filho. Porque a madre era fechada, é milagre, só Deus podia fazer. Eu quero um filho, só que tem que ser um varão. Eu não quero mulher não, Senhor. Eu quero um varão, homem. E prometeu, fez um voto de nazireado, que é o voto de não cortar o cabelo do menino, o voto dele não beber vinho, o voto dele não chegar em nenhuma caveira, nem perto de restos mortais de ninguém. Esse é o voto do nazireu, que ia ser criado nos caminhos do Senhor. E Deus abençoou Ana, abriu-lhe a madre e deu-lhe o menino. Profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel, exatamente como Ana prometeu, ela fez, criou o menino nos caminhos do Senhor, levou ele até a casa do sacerdote, para ser criado nos ensinamentos de Deus, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que um dia o sacerdote dormindo em um quarto, em outro quarto Samuel dormindo.
E o Senhor chama esse jovem pelo nome. O Senhor Deus. Samuel. Por uma vez, Samuel desperta do sono, vai até o quarto do sacerdote e diz: o Senhor me chama? Ele: não te chamei, volte a dormir. E ele volta a dormir. De repente o Senhor de novo: Samuel. E ele levanta, vai até ao quarto do sacerdote: o Senhor me chama? Não, eu não te chamo, volte a dormir. E de novo Deus: Samuel. E ele vai até o... Está entendendo? Samuel ainda não tinha experiência com Deus, estava adquirindo, ainda não conseguia discernir a voz de Deus. Você sabia que precisamos discernir a voz de Deus? Vai pegando, vai recebendo. E mais uma vez Deus: Samuel. Ele vai até o sacerdote: o que é que está acontecendo? Tem uma voz me chamando. E o sacerdote, como é homem de Deus, entendeu o mistério. Falou: filho, quando esta voz falar com você de novo, você diz assim: eis-me aqui, Senhor, fala que eu te escuto. Eis-me aqui, Senhor, fala que eu te escuto. Então esse Samuel cresceu na graça, no conhecimento da palavra, como homem de Deus, um profeta de Deus. Irmão, de vez em quando, igreja, eu leio a Bíblia. Eu não vou falar para você que eu leio a Bíblia o dia inteiro, que eu já li a Bíblia 60 vezes, igual vejo as pessoas falando por aí. Não, irmão. Eu não tive ainda Não fiz isso ainda não. Eu já li a Bíblia de capa e verso, nunca fiz. Mas eu leio. E o pouco que eu leio, eu faço questão de que o Espírito Santo me faça entender o que eu leio. E eu tive lendo, igreja, obreiros e obreiras, uma curiosidade, para mim foi uma curiosidade, realmente, que todo mundo quando fala em fogo, fala de que profeta? Elias. Todo mundo quando fala de chuva que fez chover e parar de chover, fala de que profeta? Elias, né? E eu lendo a Bíblia, eu ouvi dizer assim que o profeta Samuel, ele ora para que haja trovões e chuva. E quando passou meia hora, Deus manda trovões e chuva sobre a terra. Não foi só Elias que orou para que chova, Samuel também orou para chover. Pastor, o que é isso? É um estudo bíblico? Como você queira hoje, mas vai pegando. Esse era o profeta Samuel, e Saul, jovem, foi consultar com ele. E Samuel começou a dizer para ele, falou: filho, Deus já tinha preparado Samuel. Ele falou: olha, vai vir um homem aí, e você vai dizer isso para ele, porque eu escolhi. Olha que Deus fala para Samuel: eu escolhi este homem como o novo rei de Israel. Novo não, perdão, tira o novo, porque não tinha nenhum rei ainda. Primeiro rei de Israel. A nação era regida pelos juízes, não existia rei. Mas o povo, ele começou a clamar por um rei, querer ser direcionado por um rei. E Deus até que falou com o povo, falou: olha, vocês querem um rei, mas escute bem, um rei é diferente. Vocês querem um rei,
Aí Deus começou a explicar: vocês vão ter que andar na linha, na reta linha. O rei vai ter... você vai pagar imposto, vocês vão pagar aluguel, vocês vão ter... Deus foi explicando: vocês me abandonaram e está pedindo um rei, eu vou lhes dar um rei, mas vai ser assim. Amém, quero um rei. Só que Saul não queria saber de nada disso, que ele não sabia, ele estava atrás de jumenta do pai. A preocupação dele era jumenta, por isso que ele foi até o homem de Deus. Profeta Samuel: as jumentas do meu pai se perderam, e há dias eu estou procurando, eu com o servo do Senhor, com o servo do meu pai, e já passamos por várias cidades e não achamos a jumenta. Samuel já começa a acalentar o coração daquele homem e diz: filho, quanto às jumentas do teu pai, fique tranquilo, porque a jumenta já está sendo encontrada. Só que agora o negócio é diferente. Deus tem algo contigo. Ele não entendeu nada. Já aconteceu isso com você? Você nunca foi na igreja, ou quando foi a primeira vez, vai um profeta até você e começa a profetizar: você vai ser isso, Deus está falando que você vai ser aquilo, Deus está falando que Ele vai te levantar, vai ser um cantor, vai ser um pastor. E você fala assim: meu Deus, eu só estou aqui porque eu fui convidado, eu nem sou desse negócio, eu só estou aqui porque estou acompanhando, ou vim pegar minha esposa, ou vim pegar o meu esposo, eu estou aqui de bobeira. Já aconteceu comigo. Eu lá na porta da igreja, entrava não, ficava na porta. Aí os profetas profetizavam para nós, parece que só via eu. Mas não é que só vê você, é que Deus, enquanto a gente está procurando jumenta, Deus está nos procurando. Já faz muito tempo, irmão. Enquanto Saul estava atrás das jumentas perdidas do pai, o Senhor já estava de olho nele para levantar como primeiro rei de Israel. E o povo apontava: e você vai ser pastor. Eu que é isso, rapaz? Eu não mexo com isso. Eu pensando comigo, ali quietinho. Falava: meu Deus. Mas assim aconteceu com este homem. Vamos correr para terminar 9:30. Assim aconteceu com Saul. Então o profeta falou: olha, fica tranquilo, porque já acharam as jumentas do teu pai. Agora ele foi falando: olha, para provar para você que Deus tem um chamado na tua vida, vai começar a acontecer assim, assim e assim. Como assim? Vai vir pessoas, você vai passar por uma rua, e vai ter pessoas que vai passar e vai te dar pão. Escuta o que vai acontecer com você. Isso para provar aquele homem que era incrédulo, que Deus tinha algo com ele. Vai acontecer assim, vai te dar pão. E depois você vai passar por um outro lugar, e vai vir uns profetas cantando, salmodiando, pregando, louvando a Deus. E você vai entrar no meio deles, e também vai começar a cantar e profetizar. Rapaz, eu imagino que esse Saul aí, como é que ele não ficou? Ou dando risada, ou entrava aqui, saía aqui. Mas eu vou te dizer nessa noite, você pode não estar entendendo nada, pode estar entrando aqui e sair aqui, mas se Deus falou, está falado. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Pode não ser amanhã, mas pode ser depois da manhã. Mas eu tenho certeza que um dia vai acontecer tudo aquilo que Deus, aleluia, falou que vai acontecer na minha e na tua vida. Porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Deus falou, está falado. Então Ele falou que ia acontecer isso com este homem. Rapaz, mas eu só estou atrás das jumentas. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo.
Fica tranquilo quanto à jumenta do seu pai. E aí foi acontecendo. A Bíblia diz que Saul, ele falou, foi dispensado. Não, pode ir embora. E se cumprir tudo isso que eu te falei, fica tranquilo que Deus tem uma grande obra. E ele saiu, começou a acontecer. Passou uma carruagem, deu pão para ele. E aí ele lembra da palavra do homem de Deus. Ele está andando. A Bíblia diz que vem um grupo de profetas e salmistas cantando, louvando e adorando a Deus. E quando eles passam perto de Saul, olha o que acontece. Saul começa a cantar. Quem nunca cantou? Quem nunca louvou? Irmão João Paulo, não é difícil começar a já entrar no meio da banda e cantando, louvando? Foi os profetas passar. Aquele homem começou a cantar. Aquele homem começou a profetizar. A Bíblia diz que ele não só cantou, mas também profetizou, se cumprindo a palavra do homem de Deus. E alguém que conhecia Saul começou a olhar aquilo e começou a falar. E falou assim: olha, mas aquele ali não é o filho de Quis, o fazendeiro? Rapaz, esse homem nunca foi disso. Eles começaram a falar. Quem conhecia Saul falou: meu Deus, ele nunca foi disso, ele nunca foi de cantar nem de louvar. Saul nunca enrolou a língua, nunca profetizou. Saul nunca fez estas coisas, está fazendo agora. O que é que está acontecendo? Levanta a mão que eu profetizo na sua vida agora. O que está acontecendo é a palavra de Deus. Porque enquanto a gente estava perdendo tempo aí fora procurando coisas, aleluia, outros tipos de coisa, preocupadíssimos com outras coisas, Deus está de olho em você faz tempo. Deus já estava de olho em mim faz tempo, aleluia. E Ele vai preparar uma situação. Ele vai preparar uma situação para você ter um encontro com Ele. Para você ter um encontro com Ele. Porque Deus, Ele é Deus de estratégia, meu irmão. Nem que Ele faça sumir a jumenta, Ele vai fazer somente para te encontrar. Porque Ele tem chamado você pelo nome. Nós falamos aqui que Ele tem chamado pelo nome. É que você não estava entendendo ainda, mas é Deus que está te chamando. Andacalai. Estava igual Samuel, sem experiência, mas é Deus que está te chamando. Aleluia. Ele chama pelo nome desde o ventre de nossa mãe. E ele começa a profetizar. E a Bíblia diz então que se cumpriu. E agora ele viu que se cumpriu tudo que o profeta falou para ele. Então lá vai o homem de Deus para ungir ele. Chama todo o povo, chama toda a congregação. Deus falou como é que seria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora lá estava todo o povo, toda a congregação, o sacerdote, o profeta, com óleo da unção para derramar sobre a cabeça do primeiro rei de Israel. Aí alguém diz assim: mas cadê esse homem? Escuta isso. Alguém diz assim: mas onde é que está esse homem? E aí toda a nação reunida para receber o rei, a unção. Aonde está esse homem? E olha para lá, para cá, cadê Saul? Você sabe me dizer onde é que estava Saul na hora de ser consagrado rei de Israel? Pelo amor de Deus. Cuidado que a Eliane vai fazer isso aí lá no quiz, hein? Já vou responder. Se você tiver com a mente aberta até lá. Ninguém sabia onde ele estava, somente Deus. E o Senhor fala ao profeta onde é que ele estava. Por incrível que pareça,
O Senhor falou ao coração do profeta assim, ó, ele está escondido na bagagem. Escondido na bagagem. O que é isso, gente? Na hora de profetizar, ele profetizou. Na hora de receber o pão, recebeu o pão. Na hora de cantar, ele cantou. Mas na hora de receber a consagração, na hora do compromisso, ele se escondeu. Isso quer dizer o quê? Eu quero estar no meio, mas compromisso eu estou fora. Eu quero receber o nome, mas compromisso eu estou fora. Ei, mas se foi Deus que te chamou, meu irmão, Ele vai te buscar até de trás da bagagem. Mas que você vem, porque é Deus que te chama, é Deus que te escolhe, é Deus que te separa, é Deus que manda em você, é Deus que manda no vaso, é o oleiro que manda no vaso, não é o vaso que manda no oleiro. Andai abiaçou de queremenécia. Você pode esconder aonde for, mas Ele vai te achar. Se é para ser rei, vai ser rei, rapaz. Se é para ter compromisso, é para ter compromisso, rapaz. Alacalábia. Aleluia. Você pode ler depois. Não está em outro lugar, não sei aí mesmo. Alguns versículos para frente você vai ver isso. Quer ver onde que está? Já vou falar, para encerrar. Já estou encerrando. Eu não gosto muito de churrumela não, irmão. Já estou acabando. Só vou falar o que Deus mandou. Olha aqui onde está. Capítulo 10, versículo 22. Missionária Eliane, por favor. Pronto, se escondeu. Mas só que Deus procura, que Ele procura, Ele acha. Não dá para se esconder. Não dá para se esconder dos olhos do Senhor. É olhos como chama de fogo. Aleluia, Ele contempla tudo e contempla todos. Não adianta. Lembra do Jonas? Correndo, foi embora. Você sabia por que Jonas foi embora lá para Tarsis? Lembra? Foi para Tarsis, Eliane? Para onde que ele correu? Jonas, aquele profeta, fugiu da presença de Deus. Tarsis, não foi? Ele fugiu para uma região aonde Deus ainda não tinha se manifestado. Ele pensou assim: eu vou embora, vou pegar um navio, vou para um canto onde nunca ninguém viu falar de Deus, e eu quero ver se eu vou fazer o que Ele mandou fazer. Chegou lá, não teve jeito. Não tem como esconder de Deus. Não tem como, meu irmão. Seu chamado é esse. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que chamou Saul, pastor. Aí você me pergunta assim: pastor, então por que o reinado de Saul deu errado? Não, o reinado dele não deu errado. Ele venceu os amonitas. Ele começou bem. E Deus erra no chamado. Deus não erra no chamado. Ele não erra. É a pessoa que se corrompe. Saul se corrompeu, mas foi que Deus que chamou ele. Chamou, levantou, escolheu, separou, ungiu e consagrou. Agora, ele que fez o que fez porque ele quis. Você está entendendo? Quem te chamou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Viu? Deu ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Quantos e quantos, né? Sexta-feira eu preguei. Deus chamou Davi lá no meio do mato. Deus chamou Eliseu de trás da boiada, do boi. Não foi assim? Aleluia, irmãos. Foge não.
mata esses boi, pega as madeiras do carro de boi, faz fogueira, faz um churrasco, chama os amigos, fala assim: ó, o Senhor me chamou. Sabia que eu falei para meus amigos. Eles não sabiam ainda que eu tinha me convertido, que o Senhor me chamou. Eles não sabiam, foi lá em casa, bateu palma, e a gente morava assim, ó, numa casa em cima, né? Lá chama sobrado. Morava no sobrado. E bateu palma. E eles costumavam bater palma na minha casa. Irmão, eu acho que isso aí só acontece lá em São Paulo, lá em Carapicuíba, mais precisamente. 2h30 da madrugada era a hora que eles iam me chamar lá. Aí sabe o que eles falavam? Tá com medo de descer por causa da mulher, né? Tá dominado. E ficar lá embaixo desse jeito. Aí nessa última vez que ele chamou lá, eu falei: o Senhor chegou primeiro. Eu não vou. É a mulher. Eu falei: não, é o Senhor que chegou primeiro que você. O quê? Eu falei: o Senhor me chamou primeiro, eu não vou mais. O Senhor chegou primeiro, irmão. Louvado seja Deus. E aconteceu como aconteceu com Saul. Os outros, foi assim. Os outros que não sabiam me via na rua andando com as irmãs, fazendo oração pela manhã, saía da consagração e ia fazer visita. Aquele ali não é o Bigode? É Bigode o apelido. Era. Morreu, né, o Bigode? Agora é Marivaldo Ferreira, pastor. Mas andando com as irmãs, aí ó, do coque, ó o que eles falavam. O outro falava assim: não, mas isso aí é porque ele quer arrumar um namorado na igreja, rapaz. Desse jeito. Ele quer arrumar uma namorada, ele quer pegar a filha do pastor. Eles falavam isso, irmão. Mas eu já estava envolvido na glória de Deus, eu já estava envolvido pelo Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, querido e querida, aleluia, sai de trás da bagagem, sai do meio das malhadas, abandone a jumenta perdida e vem, porque Deus te chama, e o chamado é grande, é coisa boa, porque Ele tem te chamado para estar no meio do príncipe. Ei, príncipe, levante a mão, princesa do Senhor, Ele tem te chamado para estar em meio aos príncipes de Deus. Aleluia. Foi isso que Ele pôs Saul, aquele jovem, como rei de Israel. Aí depois que ele aprontou, aí foi com ele, não foi com Deus, viu? Eu vou encerrar contando um testemunho bem rápido. Eu tenho 3 minutos, irmão, para dar 9h30. Olha, quando Deus me chamou, vou contar aqui rapidinho. Quando Deus chamou minha esposa, eu não era crente, mas isso eu fiquei sabendo depois dos irmãos. Eu fiquei sabendo que a minha esposa, sabe como que ela era chamada na igreja? Pedro. Pedrão. Era o Pedrão da igreja. Agora eu pergunto por quê? Rapaz, o que é que Deus falou com Pedro? Pedro, eis que te dou as chaves do céu. Aí o pastor pega, no meio de 4 diáconos, uns 4 cooperadores, uns 2 presbíteros com mais de 15 anos de igreja, pega a diaconisa, a obreira, e fala assim: toma, todas as chaves da igreja estão na sua mão. Você vai abrir, vai fechar, só vai entrar quem você deixar. Desse jeito. Aí o povo falou: pronto, Pedrão tá com toda a chave.
tudo. Para ir no banheiro, pega a chave com a Simone. Para entrar no quartinho, chave com a Simone. Para entrar, chave com a Simone. Agora por quê? Não fala para mim por quê? Se tinha lá os presbíteros, se tinha lá outras pessoas qualificadas. Porque é assim, filho. Deus pegou um homem que estava na rua procurando jumento e levantou o rei de Israel. É assim que ele faz. E todo mundo teve que obedecer. Ficaram bravos? Ficaram. Por isso chamaram ela de Pedro, de Pedrão. Você está entendendo como é que Deus faz? E o Marivaldo, só para encerrar, irmão, para você entender, quando Deus chama, Deus chama. Foi da mesma forma. Os mesmos, isso foi 11 anos depois, que eu vim 11 anos depois. Os mesmos irmãos estavam lá, presbíteros, em uma reunião, nem lembro o dia que foi. Eu acredito que eu tinha 1 ano de conversão, Simone, você lembra? Verdinho, 1 ano de conversão. E estava todo mundo lá. Tinha uma congregação, um ponto de pregação. Não tinha pastor. E minha esposa estava orando por um pastor. E falou: pastor, não tem mais condições, tem muita gente, eu não sou pastora. Mais de 70 pessoas de uma casa, imagine isso. Eu não sou pastor, eles precisam de um pastor para ensinar, né? Eu não posso dar santa ceia, isso, aquilo, outro, eu não posso ungir com óleo, precisa de um pastor aquele lugar. E orando. Eu não sabia o que era oração, pregação. Eu ia na igreja, irmão, ficava ali ouvindo tudinho, mas não entendia quase nada. Mais ou menos 1 ano de conversão. O pastor já tinha me colocado para ficar ali na porta. E ele, nesse dia, ele falou assim: ó, sabe aquele ponto de pregação ali na Jardim Ana Estela? Está precisando de um pastor. E nós tudo ali. E ele fala assim, e Deus, eu orei, Deus falou comigo que esse pastor é o irmão Marivaldo. Quando ele falou isso, eu não sei, as pernas tremeu, deu um nó na garganta. Eu falei: o pastor? E eu fiquei quieto. Os irmãos, eu já baixei a cabeça, né? Aí ele falou: amém, porque lá não tinha 2 conversas. Amém, Marivaldo? Amém. Com as pernas tremendo. Então, meu irmão, se eu não lia a Bíblia, comecei a ler. Se eu não orava, comecei a orar. Se eu não jejuava, comecei a jejuar. Deus tem os seus meios para poder te capacitar. Deus tem os seus meios para poder te provar. Deus tem os seus meios para poder te levantar. E eu posso dizer que fui provado no fogo, aleluia. Mas até hoje, até aqui, tem nos sustentado o Senhor. Louvado seja Deus. Quantos acreditam, bata a palma e glorifica o nome dele nessa noite. Até aqui tem nos ajudado o Senhor.